Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, lhes dizia a princípio que nós celebramos a festa de São Pio V, Papa e Confessor. O missal aqui dos fiéis resume a sua vida, dizendo que ele entrou com 14 anos para os frades pregadores. Foi bispo, depois cardeal, e como cardeal foi eleito Papa e exerceu grande influência na sociedade do seu tempo e na conturbada vida da Igreja. O seu pontificado, ainda que muito breve, foi um dos mais gloriosos do século XVI. O protestantismo levantara-se contra a reforma e o Islã ameaçava o Ocidente. Para remediar os males de que a cristandade enfermava, São Pio V velou pela aplicação dos decretos de Trento. Então ele é um dos papas da época do Concílio de Trento, e ele tocou a parte da liturgia. Na Igreja, nós somos católicos apostólicos romanos. Então, a liturgia da Igreja que nós pertencemos é de Roma. Os senhores sabem que na Igreja Católica existem muitos ritos. Os orientais, sírio-malabar, malankar, copta, armênio, o bizantino, são 20 e poucos ritos na Igreja Católica. E no Ocidente também, não existe só a missa que nós chamamos tradicional, que os senhores assistem. Existem outras missas tradicionais que não é o rito da Igreja de Roma. Por exemplo, os carmelitas. A ordem carmelita tem um rito próprio, e é um rito ocidental. Depois, a cidade de Braga, em Portugal, tem o rito bracarense, que pertence à Igreja de Braga. E em Toledo, na Espanha, aquela diocese tem o rito toledano. Todos eles são católicos apostólicos romanos, mas são ritos particulares, não? E o nosso é da Igreja de Roma. Então, este rito da cidade de Roma, que é o nosso missal, São Pio V codificou. O que quer dizer codificar? No Ocidente existiam vários missais. Então, São Pio V, quando veio a reforma de Trento, ele unificou os missais da Igreja Romana, de tal modo que todos têm neste exemplar como rezar a Santa Missa segundo a cidade de Roma. Foi isso que ele fez. Por isso não é muito correto dizer que a missa é de São Pio V, porque ele não fez nenhum rito novo. Nenhum. Ele somente tirou as variantes que haviam nas dioceses do Ocidente, de tal modo que todos rezassem do mesmo modo. Mesma coisa que o breviário. O breviário não é de São Pio V. Ele fez a mesma coisa. Existiam algumas variantes, a diocese da França tal coisa. É verdade que na França tem o rito lyonês, bom, mas é um rito à parte. Então, tal cidade tinha tal costume, tal, e eram coisas relativamente novas. Então, ele passou a foice, por assim dizer, nos costumes que não tinham mais de 200 anos. Então, orações agregadas, festas agregadas com menos de 200 anos, ele suprimiu. Então, deixou todas elas, o rito da Igreja Romana, uniformizado. E por isso aqui vai dizer que ele empreendeu a reforma da reedição do missal e do breviário e obteve constantes preces públicas que mandou fazer em toda a Igreja a gloriosa vitória de Lepanto sobre os turcos no ano 1571. Instituiu nesta data a festa de Nossa Senhora das Vitórias, que depois veio a chamar Nossa Senhora do Rosário, que nós celebramos no 7 de outubro. Ele morreu no dia 1º de maio de 1572, e enquanto ele recitava o hino do tempo pascal, estava rezando o seu breviário, e o hino pascal ele pronunciou e morreu. São Pio V é um papa que marca uma era para a Igreja. Em realidade, junto com o Concílio de Trento.
A cristiandade estava sofrendo, como aqui fala, muitas conturbações na sociedade. As invasões dos turcos, e por primeira vez na história da cristiandade, nós temos um golpe muito cruel, que foi o protestantismo, a reforma. Então, reinos inteiros aderem à heresia. Foi uma apostasia muito violenta no Ocidente. Porque até então as heresias eram do Oriente, não? Tal patriarca caía em heresia, e a sua sede também. Tal padre do Oriente caía em heresia e era fulminado por muitas comunhões. Mas no Ocidente, o diabo demorou, mas quando ele chegou, ele devastou a cristandade. Então nós vamos ver nesta época o que? Lutero, infeliz e maligno, difundir a sua heresia e vai causando o quê? Revolta, porque eram católicos que aderem à heresia, se transformam em apóstatas e inimigos da igreja. Não é somente uma mudança de religião, é uma mudança total. O reino que era antes submisso ao Papa, agora vai ser inimigo do Papa. Tal cidade que antes era ovelha de Cristo, agora se transforma em lobo. Então São Pio V está no meio desta guerra espiritual. Por outro lado, para piorar a situação, a invasão islâmica. Hoje nós não sabemos bem o que é isso, porque eles invadem silenciosamente. E não estão fazendo o que eles faziam, mas antes eles devastavam. Mas é questão de tempo, eles são tradicionais nos meios de apostasia, quando eles começaram a explodir França e Alemanha e todos os lugares onde receberam, o Brasil também, São Paulo está cheio de os filhos da meia-lua, códigos. Assim que era um perigo muito interno, dentro da Europa, Lutero, e externo e violento, o islamismo. Então Deus suscitou este homem, que era alto, pele e osso, fraquíssimo. As imagens dele são bem representadas e também o seu corpo está incorrupto, mas ele tinha muita devoção à Santíssima Virgem. Por isso, contra os muçulmanos, verdade, mandou reinos, balas, canhões, uma batalha naval, mas a arma das armas foi que ele fez procissões em honra da Santíssima Virgem e mandou a confraria do Rosário rezar o Rosário publicamente nas ruas de Roma. E essa foi a vitória, sem desmerecer os canhões e balas e tudo que a artilharia fez. E, bom, a nossa estava deficiente, foi as balas do céu que compensou as da terra que estávamos mal. Depois deste Papa, quando ele codifica a missa, ou seja, ele deixa tudo igual, ele quer blindar o altar de Deus. Por quê? Porque Lutero veio justamente desacreditar o sacrifício da Santa Missa, Lutero veio desacreditar o sacerdócio católico e veio destruir os sacramentos. Então todos rezando exatamente do mesmo modo, usando o mesmo missal para rezar a missa, rezando o mesmo breviário todos os dias, intensifica mais esta união de uma só voz, que dirige a Deus o mesmo sacrifício, falando do rito romano. Então deu para a igreja um vigor que durou até vir o Concílio Vaticano II, em que tudo que este Papa condenou e os inimigos que ele lutou viraram amigos, escancararam as portas e com o ecumenismo devastaram todas as práticas de fé dos anteriores. O que eram inimigos de Cristo e seguem sendo, hoje são chamados irmãos separados. E os muçulmanos não mudaram o ódio a Cristo, são mesmos de sempre. E os protestantes, quer luteranos e derivados, não amam a missa, odeiam, não amam o papado, odeiam, não amam a doutrina católica, odeiam. E hoje estão como? Estão rezando do mesmo modo. Os que se dizem católicos estão rezando a missa, que essa sim também não é de Paulo VI, a missa nova não é de Paulo VI.
A missa nova é de Lutero. Ele que fez a missa nova. Então, luteranos e católicos rezam como hereges. E nós temos que lembrar que a lei da oração é a lei da fé. Quem reza errado, crê errado. Aí nós vamos entender o eclipsar do catolicismo, como o caso do sol que em minutos desaparece e vem as trevas noturnas. E São Pio V, em realidade todos os papas guardiões da fé tiveram muito presente, por isso a liturgia foi muito custodiada. Um dia que os senhores não tiveram o que fazer na vida, os senhores vão ver que está cheio de letrinhas vermelhas no missal, chamado rubricas, porque são indicações de como rezar a Santa Missa. Até o olhar do padre, como ele abre as mãos, quando ele diz, Domus Vobiscum, dedos juntos, por que assim, por que do lado e do outro? A gente não fica zanzando do altar porque quer... Não, tudo está escrito, tudo, para que enxerguem todos os católicos de todos os tempos o culto de Cristo, o sacrifício de Nosso Senhor sem peculiaridades de ninguém. Tudo está escrito. Quando há diversidade de um padre reza de um jeito e de outro, é porque não lê as letrinhas vermelhas pequenininhas, mas elas são muito pequenas, mas são muito legíveis, porque está vermelho com um papel claro. Não tem desculpa. A mesma coisa o breviário. Não tem como eu vou rezar o que eu quero. Não, cada dia tem uma tábua com festas, com salmos determinados e todos rezam igual. Porque a mesma fé. A fé católica é una. Então, nessa unidade do rito, a igreja ficou blindada contra a infiltração protestante que veio para trazer a apostasia aos cristãos católicos, únicos cristãos. Então, nós devemos a São Pio V, sim, e a todos os seus sucessores, a fidelidade ao culto católico, porque tiraram coisas que os homens colocaram por piedosos que tenham sido e deixaram somente as coisas blindadas pelo tempo. Se reza mais de 300 anos assim, é porque deve assim permanecer. Não é o amor de arqueólogos a peças antigas. Não é amor de museu. Não, o tempo blinda as coisas que o tempo não destruiu, porque são fortes. Então, o nosso missal, ele é apostólico, e São Pio V trouxe novamente esta totalidade do apostólico. O que foi agregado pelo tempo foi retirado. Então, queridas almas, celebrar São Pio V não é porque assistimos à missa dita de São Pio V, porque sem desmerecer, a missa não é de São Pio V. A nossa missa é apostólica. Ele fez por um livro único, repito, insisto nisso. E nós, então, se hoje nós podemos rezar e resistir a este mal da adulteração da oração, da adulteração da fé, é porque ele lá, um pouquinho mais de 500 anos, ancorou o altar de Deus. Assim que Lutero fez guerras e tentou naufrágios, mas o altar de Deus está ancorado em quê? Na reza dos apóstolos. É a missa que tem 2000 anos. Não é de São Pio V. É a missa do apóstolo São Pedro. Este é o rito da Igreja de Roma. Então vai vir o que? O Vaticano II e vai o que? Deturpar. As coisas dos inimigos estarão sobre o altar que vai se transformar em mesa. E então os católicos vão crer como hereges e vão deixar de ser na integridade católicos. Então os senhores percebam que não é somente um amor litúrgico e ritualístico. Em cada letra do missal está sendo uma profissão de fé e blindando a nossa alma contra os erros doutrinários. E nós devemos esse escudo a São Pio V e a todos os papas que o sucederam, até vir o Vaticano II e destruir este altar. Então, hoje, ser católico é manter o que este Concílio de Trento, o Vaticano I, manteve. É rezar como eles rezaram,
é crer no que eles creram, é fazer o que eles fizeram, porque eles também estavam resistindo ao mesmo inimigo que nós resistimos. O diabo é o mesmo, o liberalismo é o mesmo, a apostasia é a mesma, os tempos difíceis são os mesmos. E qual é a solução? A tradição católica, que não é um rótulozinho de um grupinho de gente de véu e padres de batina. Não, a tradição é a tradição que vem dos apóstolos, é fazer o que eles receberam de Cristo e o que eles transmitiram até chegar a nós. Então isso inclui o rezar, o se comportar, o crer, os modos, tudo que nós recebemos dos apóstolos para resistir aos inimigos de Cristo. Então, queridas almas, peçamos a São Pio V, no dia que celebramos hoje a sua festa, este amor à Santa Missa de sempre. Dom Lefebvre, com muito acertado, dizia a missa de sempre, porque é de sempre. É a de ontem, é a de hoje e é a de amanhã. E a de amanhã até a eternidade, porque no céu não tem ite missa est. É ação de graças, nós estaremos no céu por causa do sacrifício de Cristo, então é a prolongação eterna do santo sacrifício que nós assistimos em alguns minutos nessa terra. Então nós temos que agradecer a este santo e pedir a devoção à Santa Missa, e também resistir a toda e qualquer adulteração. Repito, não é porque nós gostamos de coisas velhas, porque a tradição é tão tradicional desde o primeiro segundo que Nosso Senhor transmitiu aos seus apóstolos. O tempo só fez agregar algo a mais. Envelheceu, mas lembremos que as coisas de Deus são sempre novas. Beleza antiga e sempre nova, dizia Santo Agostinho, referindo-se a Deus Nosso Senhor. Então, amar a Santa Missa não é só a Santa Missa, é a fé católica. Fazer tudo pela missa tradicional é reconhecer o sacerdócio de Nosso Senhor. Por isso nós não vamos à missa de padres rezando a missa dos dois ritos, que foram ordenados no rito novo. Porque o novo sacerdócio foi feito baixo o quê? Concepções protestantes, para celebrar a missa dita de Paulo VI, mas é de Lutero. Direitos autorais, ele reclama, é dele. E o que vai fazer? Uma nova religião católica dissolvida com o luteranismo e algumas outras mazelas, e no fundo é o caminho da apostasia que nós enxergamos. Agora, rezar e assistir o Santo Sacrifício é resistir, não só em questões litúrgicas e ritualísticas, é resistir contra a apostasia. E tem uns que não, fazem consistir a sua fé somente no rito da missa. Não é, isso é pouco. Tem que ser tudo, porque a missa é a expressão perfeita de tudo que a igreja crê, de tudo que a igreja espera e de tudo que nós podemos dar a Deus. Um culto perfeito, uma adoração à altura de Deus, que é Deus imolado, que se oferece a Deus. Deus para Deus. Então, queridas almas, a Santa Missa sendo guardada é o princípio e a perfeição da nossa conversão. Então, amemos a Santa Missa, a doutrina católica, e por isso a nossa resistência. Não é porque não gostamos da Santa Missa, não gostamos da missa nova. Ademais de não gostarmos, é por quê? Porque ela é uma profissão contrária a tudo que nos ensinaram por 2000 anos. Não é porque nós não gostamos de ouvir a missa em português, é porque esta ideia é contrária a homens que morreram por causa da missa de sempre. Luteranos mataram um monte de mártires. E se os mártires pensassem como os que rezam a missa nova, diriam, não, vamos traduzir por inglês. Na Inglaterra aconteceu isso. E vamos, o importante é o mesmo Deus. E não pelo latim, pelo Dominus Vobiscum, pelo Ad Orientem, muitos morreram. E nós não podemos desacreditar o sangue dos mártires por causa de políticas de gente que quer conciliar a igreja com o mundo. Então a nossa obediência é há 2000 anos de prática. A nossa obediência são 200 e poucos papas que ensinaram isso. A nossa obediência a todos os santos que rezaram essa missa. Mas também a nossa obediência supõe o que? A fé de todos esses que mencionamos. Então, queridas almas, não se contente só com o rito, mas deixe o rito abrir a alma para a fé dos mártires, dos confessores, das virgens, do catecismo também de sempre,
e pensar como estes que fizeram tudo por esta missa que temos, pensaram, viver como eles viveram, esperar o que eles esperaram, aí sim a Santa Missa vai cumprir, que pode em nós a perfeição de entalhar em nós a imagem perfeita do Redentor. Então peçamos a São Pio V, agradecemos-lhes por semelhante ato inspirado pelo Espírito Santo e também professamos nossa repugnância ao que se opõe a isso. Por isso a nossa distância da missa nova pode ser rezada por um padre piedoso, por um padre ingênuo, que Deus tenha piedade desses padres, mas nós conhecemos a verdade. A ingenuidade deles deixa que Deus, que é o julgador das consciências, cuide. Mas nós não podemos ir porque acender uma vela para Martim Lutero e acender uma vela para São Pio V. Não dá. Não dá. E nós não podemos também dedicar o nosso catolicismo a criticar a missa nova, temos muito mais que fazer na nossa vida. Por isso minhas palavras aqui morrem aqui, que eu não vou ficar falando isso. Temos muito que insistir e muito que aprender, santos para conhecer e virtudes a praticar. Mas nós temos que ter a convicção católica. Não é o número que faz a verdade. Pode ser que o mundo inteiro assista ou reze a missa nova, mas nós não podemos nos contentar ou nos satisfazer com a maioria, não podemos. Se assim fora, os apóstolos tinham se fundido nos que condenaram Nossa Senhora, era a maioria. Quem mandava era Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Então a resistência a estes malignos fizeram almas fiéis. Então nós temos que resistir ao mal. Por quê? Porque eu não gosto do novo rito? Não, é porque o novo rito desacredita o rito de 2000 anos. O novo sacerdócio desacredita o sacerdócio de 2000 anos. Os novos sacramentos desacreditam os sacramentos de 2000 anos. E tudo isso novo desacredita nosso Senhor, sua paixão, seu sangue derramado e o sacrifício que ele fez para a nossa salvação. Então, queridas almas, amemos a Santa Missa e vamos abarcar tudo que Deus ama. E vamos compreender na Santa Missa tudo o que podemos esperar de Deus, mas não desassociemos da doutrina e desse combate espiritual por detrás, porque não é contra Paulo VI, contra o Vaticano II, contra Lutero em definitiva, ou qualquer um dos seus sequazes. É a luta contra o demônio. Foi o diabo que falou pela boca desses homens. Então, quando nós aderimos e nos ancoramos à tradição de 2000 anos, nós estamos fazendo um exorcismo contra as falácias dos inimigos de Deus. Então, peçamos a São Pio V essa graça, e a intercessão de Maria Santíssima. Foi um homem de rosário, um papa que rezava seu rosário e fazia-se rezar todos os dias. Então, temos também em nossas mãos, em nossos bolsos, ou na cabeceira de nossas camas, ou no retrovisor de nossos carros, o meio de mantermos fiéis ao altar é estar atado com o rosário da Santíssima Virgem aos pés do altar de Cristo, como a dolorosa estava aos pés da cruz. Então, que São Pio V interceda por nós, ao vosso servidor, para que tenhamos perseverança até a morte, inclusive, e aos senhores, padres morrem, mas a fé católica não morre. Os senhores têm um padre, mas Deus é providência, suscitou do nada e pode manter. Por isso, rezem, amem a missa, e com esta oração e amor à missa, nunca lhes faltará nada para a salvação das suas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.